Ela estava vivendo uma tragédia anunciada, porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha o vício. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo, ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína. Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal da moça que foi jogada do prédio, né? Que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né? Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. E sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda. Da mesma forma como esses homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te e vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que este homem não te ama e que não adianta você somente amá-lo. Casamento não dá certo com uma parte só amando. O casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer. Não, você merece muito mais. E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela: padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele. Mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele e você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto que você acha que é a única coisa que você merece.
Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, e começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente. Coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca o manto, é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas, não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido, o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico. Não. Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Que às vezes quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer. Quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas. Queria riqueza, queria poder, queria fama. Mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele. Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza.